Todo mundo ouvindo? Então, beleza, vamos lá. R2 aqui do Base, Lucas. A aula de hoje é sobre discinesia ciliar e fibrose cística. Doenças que muitas vezes têm aspectos em comum, podem fazer diagnóstico diferencial uma com a outra, mas tem apresentações clínicas um pouco diferentes, a fibrose sendo um pouco mais sistêmica, vamos dizer assim, do que a discinesia. Falando um pouco sobre o local onde elas vão causar alterações, principalmente na parte da otorrina, no tapete mucociliar. Então, esse tapete mucociliar ele faz o revestimento de toda a cavidade nasal e dos seios paranasais. A função desse epitélio é fazer a proteção, a remoção de partículas, a retenção de água na região, a transmissão de calor para o ar que é inspirado, e ele também tem uma função enzimática na quebra de possíveis antígenos, principalmente pela enzima lisozima. Esse tapete ele é subdividido em duas porções, uma mais profunda e uma mais superficial. Sendo a profunda mais fluida, ela fica diretamente em contato com os cílios do epitélio e é relacionado diretamente com o batimento ciliar. A parte superficial é essa parte mais viscosa, também chamada de gel, e é responsável pelo transporte das partículas. Toda essa secreção ela é trocada 2 a 3 vezes por hora, sendo que ela é unidirecional das narinas para a coana, com a movimentação de mais ou menos 6 milímetros por minuto. A gente vai ver a questão do teste de sacarina, foi quando eles quantificaram mais ou menos esse batimento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Cada célula desse epitélio, ela tem em sua superfície mais ou menos de 50 a 300 cílios por célula, que são responsáveis pelo batimento e transporte de todo esse muco. Falando unicamente do cílio, cada cílio ele tem de 6 a 8 microns de comprimento e de 2 a 3 microns de diâmetro, sendo que dentro da sua microestrutura eles são formados por vários microtúbulos que são interligados por outras proteínas, sendo a principal a adineína, que tem uma porção interna e uma porção externa. A movimentação desses cílios ela é feita 12 a 15 vezes ciclos por segundo. São batimentos rápidos para frente e lentos para trás, em direção à faringe. O rápido é justamente para tentar buscar esse muco e o lento para direcionar ele em direção à faringe. Todo esse batimento ciliar depende de condições ideais, de um pH neutro, teoricamente em torno de 7, e uma temperatura que varia entre 18 e 33 graus para que eles funcionem idealmente. Tanto que a gente vai ver que até o próprio uso de um ar-condicionado, muitas vezes, atrapalha a função desse muco, desses batimentos ciliares, e por isso que pode acarretar algumas alterações nasais. Todas essas alterações são causadas por lesão estrutural do epitélio ciliado, o batimento ciliar lento por processo inflamatório ou infeccioso em uma rinocinusite, e mudanças nas propriedades do muco, na sua produção mesmo. As alterações ciliares elas são divididas em 2 grupos. Num primeiro grupo, das congênitas, e de um segundo grupo, das alterações adquiridas. As congênitas têm como 2 principais apresentações a discinesia ciliar primária e a fibrose cística, sendo que dentro da discinesia ciliar primária podem existir outras síndromes que, além da discinesia ciliar, apresentam outras alterações, sendo uma bastante conhecida a síndrome de Cartagena, que tem a discinesia ciliar, mas também tem a bronquiectasia, a rinocinusite e o citrus inverso. A presença dela é causada pela ausência dos braços de dineína. Na discinesia ciliar da síndrome de Cartagena, o batimento ciliar vai ser ausente ou descoordenado. Outras síndromes que também estão relacionadas com a discinesia são a síndrome de Usher, a de Lawrence, a de Cockayne e a de Young. Cada uma com suas peculiaridades, mas todas tendo em comum a discinesia. A fibrose cística já é um defeito canalicular na questão de excreção de sódio ali, de cloreto, que também é uma alteração ciliar do grupo das congênitas. Essa aqui são algumas apresentações de um paciente com síndrome de Cartagena, dá para ver o citrus inverso, no raio-x que tem o coração virado para a direita, um raio-x de seios da face com velamento, e mostrando as bronquiectasias na C e o fígado do lado esquerdo no D.
Das alterações adquiridas, elas são relacionadas à questão da perturbação das condições ideais, que seria aquele pH de 7, de uma temperatura entre 18 e 33 graus. Então, por isso que o uso de aquecedores ou ar-condicionados vai causar irritação nesses cílios, eles vão perder parte da sua função, não serão destruídos, mas perdem a funcionalidade. Inalação de substâncias que alterem o pH, uso de substâncias hipo ou hipertônicas, porque idealmente teria que ser tudo isotônico, presença de toxinas, dióxido de nitrogênio, dióxido sulfúrico, o próprio uso de adrenalina, muitas vezes feito nos tampões, os descongestionantes tópicos, que também têm vasoconstritores, e as infecções, aí já é por lesão estrutural mesmo das células, sendo as principais os influenzas e parainfluenzas, mas tem esses outros todos, tanto virais quanto bacterianos. Nessa fotinha da esquerda, nesse GIF, não sei se está dando para ver bem, ele mostra primeiro o batimento ciliar normal e logo em seguida um batimento ciliar alterado, porque a discinesia ciliar ela não significa que é a ausência de função ciliar. Ela, na verdade, é uma função descoordenada, é um batimento descoordenado ou a ausência de batimentos, ou os batimentos que não tenham 12 a 15 ciclos por segundo, que sejam ineficientes. Então, a discinesia ciliar primária é um conjunto heterogêneo de doenças herdadas que cursam com alteração irreversível no transporte mucociliar, que envolve vias aéreas superiores e inferiores, e em vias genéticas tem um padrão autossômico recessivo. Muitas vezes ela foi chamada de doença dos cílios imóveis, o que hoje não é mais utilizado, justamente porque não significa a ausência de mobilidade, mas pode ser uma baixa mobilidade ou uma mobilidade descoordenada, que não tem aquela direção rápida para frente e lenta para trás em direção à faringe. A epidemiologia é muito variada, de 1 para 4 mil a 1 para 50 mil nascidos vivos, então tem assim, um leque muito grande, ali, uma variação muito grande, e depende muito da localidade. O quadro clínico principal vai ser, muitas vezes, em vias respiratórias mesmo. Então, são as rinossinusites crônicas, sendo que metade dos pacientes tem a primeira suspeita de uma discinesia ciliar por uma rinocinusite crônica. Pode ou não ter a polipose nasal, muitas vezes tem otite média serosa, porque o epitélio ali da orelha média, da tuba auditiva, também tem essa questão dos cílios. Gravidez ectópica, no caso da mobilidade ali dos cílios na trompa... meu Deus, tubuterina. Não, tubuterina. Na hidrocefalia e na doença renal policística, também causada por alteração na formação do embrião. Nessa fotinha de cima, ele mostra o padrão normal de uma microscopia eletrônica de como que seria um cílio apenas. Então, em volta tem todos, geralmente, 9 microtúbulos, pares de microtúbulos. Esses microtúbulos são ligados por proteínas de dineína e central tem mais um par de microtúbulos. No B, C e no D, ele mostra alterações possíveis, que seriam a ausência dos braços de dineína, a ausência apenas dos braços internos ou a ausência apenas dos braços externos. Então, ele coloca que existem várias alterações genéticas que podem cursar com a discinesia ciliar. Não existe um padrão ouro para o diagnóstico da discinesia. Apesar da microscopia eletrônica ser hoje considerada muitas vezes confirmatória, ela ainda assim não é o padrão ouro, não existe um padrão ouro definido. Então, inicialmente é feito pela suspeita clínica, sendo que, como a gente comentou, mais a metade ou mais a metade dos pacientes tem a suspeita inicialmente por uma rinocinusite crônica. De screening, geralmente faz-se a dosagem de óxido nítrico nasal exalado, que eu vou mostrar uma fotinha, que ele tem uma sensibilidade acima de 90%, mas não é confirmatório também. E de exames um pouco mais específicos, seria a videomicroscopia de alta velocidade, que avalia a frequência e o padrão de batimento, e a microscopia eletrônica, feita através de um esfregaço ou biópsia, para confirmação. Então, ela é usada para confirmação, mas se perguntar se ela é o padrão ouro, ela não é o padrão ouro. E ela tem um falso negativo de 20%. Testes genéticos são usados, mas existem mais de 30 genes que podem causar alteração, que vão se apresentar no fenótipo como discinesia ciliar. E ele é capaz de identificar apenas 50% a 60% dos pacientes. Então, ele também não é considerado padrão ouro, mas é usado no diagnóstico naqueles pacientes que têm
uma suspeita clínica muito forte, mas que os outros exames não confirmaram. O teste da sacarina, ele já foi muito utilizado, ele era feito colocando-se uma pastilha de sacarina mesmo, de 1 milímetro de diâmetro, mais ou menos 1 centímetro atrás da concha inferior. E esperava-se até que o paciente, que ficaria em posição sentada, com a cabeça virada um pouco para frente, sentisse o gosto doce na boca, na faringe, né? Esse paciente ficaria mais ou menos ali até 1 hora, seria considerado normal. Alguns trabalhos colocam 30 minutos, mas outros colocam que poderia se esperar até 60 minutos, que seria até 60 minutos considerado normal para esse paciente. Só que é um teste muito examinador dependente, depende muito da cooperação do paciente. Geralmente não consegue ser feito em crianças abaixo de 12 anos, porque tem baixa cooperação. Fica um teste um pouco inespecífico. Então, ele não foi considerado atualmente nem mesmo para triagem. Eu acho que é mais para conhecimento, mas nem para triagem atualmente ele é utilizado. Então, para triagem é feita a dosagem de óxido nítrico e para confirmação a microscopia eletrônica ou os testes genéticos. Essa aqui é uma fotinha de um profissional fazendo o teste do óxido nítrico exalado. Os valores normais seriam de 77 partes por bilhão. Aí no primeiro aqui, que está circulado logo acima, ele coloca que para essa paciente foi exalado 406 partes por bilhão. Então essa seria uma paciente considerada normal, ela tem uma produção de óxido nítrico normal, que é formada ali no epitélio respiratório. Esse segundo aqui, teste de baixo, é um paciente que teve produção de 2,3 partes por bilhão. Então esse é um exame alterado. Mas lembrando que ele não é um exame para confirmar, ele é um exame de triagem, mas é altamente sugestivo. O tratado, ele traz esse fluxograma como você deveria conduzir um paciente que tem uma história clínica suspeita. Então, esse paciente que tem essa rinocinusite crônica, às vezes tem um situs inverso, ou tem alguma outra alteração, você primeiro faria o óxido nítrico exalado, e você poderia avaliar o batimento ciliar na videomicroscopia. Se esses testes foram normais e a história não é sugestiva, você descarta a hipótese de cinesia ciliar. Se o paciente tem alteração na questão do óxido nítrico e tem um batimento ciliar alterado, você tem uma doença ciliar primária altamente provável. Só que mesmo assim, você teria que fazer um teste genético para confirmar. Então, você só daria um diagnóstico definitivo com um teste genético. Então, mesmo sendo 2 exames muito bons, um exame para triagem e outro para confirmação, ele ainda passa com um teste genético, mas lembrando que um teste genético não alterado não descarta, porque são mais de 30 genes e às vezes tem genes que não são conhecidos. Se o paciente tem um óxido nítrico duvidoso, fica ali no limite, ou um batimento ciliar que às vezes está mais descoordenado do que ausente, ou hipofuncionante, o que você poderia fazer seria a microscopia eletrônica, que você faria com a cultura ali das células mesmo, pode fazer um raspado ou a biópsia, e avaliar o epitélio. Aí, se normal, você descartaria. Se o paciente já tem uma alteração característica, você já faz o diagnóstico definitivo e nem precisa fazer o teste genético, ou então, se às vezes você não tem certeza, mas o exame está alterado, você ainda passa para o teste genético. Em comparação, tem esse fluxograma que é da Academia Americana. Ele já é um pouco mais simples, eu achei um pouco mais simples do que o tratado. Ele coloca que para pacientes que têm de 2 a 4 dos sintomas, que seria uma insuficiência respiratória neonatal inexplicada por outros motivos, pacientes que têm recorrência de tosse nos primeiros 6 meses de vida, que têm congestão nasal após os 6 meses, ou tem algum situs inverso cardíaco do fígado, se esse paciente tem 2 desses 4, você já considera ele com uma provável discinesia ciliar. Aí, inicialmente, você já poderia fazer o óxido nítrico exalado. Se esse paciente tem baixos níveis de óxido nítrico exalado, você já faz o diagnóstico de cinesia ciliar primária. E se ele tem um teste normal, você descarta. Só que esse paciente, para ele fazer isso, ele tem que conseguir fazer e tem que ser um paciente cooperativo que tenha 5 anos ou mais de idade. Se ele não consegue fazer o óxido nítrico exalado, aí você parte diretamente para um painel genético. Eu acho que por eles terem um pouco mais acesso, eles conseguiriam fazer. Só que
Da mesma forma que aqui no Brasil, se eles já acham a questão da alteração genética, eles já confirmam o diagnóstico, mas se eles não acham, depois que eles vão passar para a microscopia eletrônica. E a microscopia eletrônica fica sendo o exame para dar o diagnóstico definitivo, embora também não seja considerado o padrão ouro. De tratamento. Então, uma das principais alterações vai ser essa questão das rinossinusites crônicas, e muitas vezes foi usado o mucolítico, porque eles colocaram que se você deixar o muco mais fluido, talvez o pouco cílio funcionante, mesmo um batimento descoordenado, poderia jogar esse muco para a faringe. Só que foi visto com o passar do tempo que não tem recomendação. Usar mucolíticos não é recomendado e não altera o curso da doença. Mucolíticos que foram usados foram o pulmosine e o fluimucil, mas atualmente eles não são prescritos mais. Esses pacientes, por acúmulo de muco, muitas vezes pela rinocinusite crônica, ele faz muita sinusite aguda, né? Ele faz várias agudizações. Então, tem que fazer antibiótico terapia com frequência. Como ele tem essa antibiótico terapia com frequência, eles orientam que todas as vezes você faça guiado por culturas. Então, quando você vai suspeitar as alterações clássicas de cor, viscosidade, frequência de secreção, aumento de secreção, se os pacientes tiverem esses sintomas, você vai entrar com antibióticos, mas de preferência faça a cultura antes. Corticoide tópico é utilizado porque reduz a inflamação local e não vai alterar a mobilidade dos cílios, mas pelo menos não altera a questão de produção do muco. Então, ele é prescrito. O tubo de ventilação, por esses pacientes fazerem muita otite média serosa, ele muitas vezes é colocado. Só que o paciente deve fazer um segmento com audiometria e impedância semestral, se ele for uma criança, e anual se for em adulto. E se o profissional achar que deve colocar, ele pode colocar. Só que lembrando que, por ele ter essas alterações ciliares, muitas vezes esse paciente pode começar a fazer omas de repetição. Então, ele vai sair de uma serose e acabar fazendo oma. Em comparação às bronquiectasias, a parte mais pulmonar, os pneumologistas usam muito a questão de macrolídeos, principalmente a azitromicina, às vezes em doses baixas, durante longos períodos, 2, 3 meses às vezes. Para a discinesia ciliar primária, pensando na parte nasal, não é recomendado. Então, não se deve prescrever macrolídeos no longo prazo, pensando unicamente na parte nasal. Se for para a parte pulmonar, aí tudo bem. A cirurgia endoscópica nasal, ela é indicada para esses pacientes não para alterar o curso da doença em si, tratar a doença, porque é uma doença na microscopia ali, então não vai conseguir mudar isso, só que ela consegue, com a abertura ampla dos seios, facilitar a drenagem, facilitar a lavagem e diminuir o acúmulo de secreção. Então, esse paciente pode, às vezes, ter menos agudizações, necessitar de menos antibiótico terapia a longo prazo. Pensando na parte pulmonar, idealmente esse paciente deveria fazer uma espirometria a cada 3 meses para seguimento, e o prognóstico não é muito bom, sendo que existe uma piora progressiva da função respiratória em 40% dos pacientes, e cerca de 20% dos pacientes têm que considerar o transplante pulmonar. E assim como na fibrose cística, a gente vai ver que o transplante pulmonar, ele geralmente não é feito antes de se fazer uma cirurgia endoscópica nasal. Geralmente o pessoal pede para fazer a cirurgia endoscópica nasal para evitar que esses pacientes tenham infecções de repetição e depois que é realizado o transplante. Então, é uma doença de ruim prognóstico, apesar de não ser tão frequente assim. E um tratamento não tão específico, né? Seria tratamento mais coadjuvante ali para tentar amenizar um pouco os sintomas e as agudizações das infecções. Então, de discinesia ciliar foi mais isso mesmo. Lembrar um pouco das síndromes que foram colocadas, que acho que pode ser um diferencial ali dentro das discinesias ciliares primárias. A fibrose cística, ela é outra alteração congênita dos cílios, né? Que vão alterar os cílios ali. É uma doença genética autossômica com coincidência de 1 para 2.500 nascidos vivos. Então, ela é muito mais frequente do que a discinesia ciliar primária. Ela ocorre por uma alteração no braço longo do cromossomo 7, que tem alterações quantitativas e qualitativas do regulador da condutância transmembranar da fibrose cística, que é chamado CFTR. Então, o gene CFTR é o gene alterado e a mutação existem várias, sendo que a mais frequente é a mutação delta F508. Ela, na verdade, é uma canaliculopatia, porque ela causa uma disfunção do canal de cloro do epitélio, que vai gerar altas concentrações de cloro no líquido da superfície.
Por isso que um dos testes que é feito é com a dosagem de cloro, né? Todas as alterações vão gerar um muco espesso, que vão favorecer infecções crônicas, sendo que os principais agentes vão ser o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. Ela é uma causa de rinocinusite crônica que pode ou não ter polipose nasal. O quadro clínico dela, na parte nasal, é bem semelhante. Ela vai causar essas rinocinusites de repetição, rinossinusites crônicas, muitas vezes tem as bronquiectasias, só que é uma doença que afeta muitos outros sistemas, desde achados pré-natais até na vida adulta, sendo que achados pré-natais no ultrassom, muitas vezes encontrado no intestino hiperecogênico, com dilatação intestinal, às vezes ausência da vesícula biliar. Na infância, o paciente pode fazer ilho meconial, já começar inicialmente com sintomas respiratórios. Rinocinusite crônica é praticamente quase todos os pacientes, 92% a 100%, as bronquiectasias, mas também compromete outros sistemas, como a gente comentou, de insuficiência pancreática, prolapso retal, doença hepatobiliar, tromboses venosas recorrentes, nefrolitise, nefrocalcinose, e por ser uma doença crônica, vai causar anemia de doença crônica ou por alteração de absorção de ferro, uma anemia ferropriva. A rinocinusite crônica na fibrose cística, então, ela é 92% a 100% dos pacientes. Os principais seios afetados são os etimoidais e maxilares, justamente por obstrução mecânica, e geralmente toda a cavidade nasal é colonizada por Pseudomonas aeruginosa ou Staphylo aureus, sendo que a Pseudomonas é um pouco mais frequente que o Staphylo. Muitos desses pacientes têm agenesia de seio frontal e um abalamento da parede medial do maxilar. E também pode ter desmineralização do processo uncinado e um osteíte da parede lateral. Esse abaulamento da parede medial do maxilar, com um acúmulo de secreção ali dentro, vai formar uma pseudomucocele. Não é um achado patognomônico, mas é um achado muito sugestivo de fibrose cística. Na avaliação nasal, deve-se fazer endoscopia nasosinusal, acompanhar com a tomografia, que vai ver esses desvelamentos, mucoceles, malformações do seio frontal, a pseudomucocele que a gente falou. Os pólipos variam bastante, de 7% a 67%, então ter ou não afasta o diagnóstico de fibrose cística, mas sempre que você ver uma criança com pólipo, tem que pensar em fibrose cística. Essa imagem não está com qualidade muito boa, mas mostra a pseudomucocele maxilar bilateral, com justamente esse abaulamento medial da parede do maxilar. O diagnóstico, os critérios diagnósticos da fibrose cística tem que ter sintomas compatíveis em pelo menos um dos sistemas que são afetados. Então, o paciente tem que ter um sintoma de doença pulmonar crônica, rinocinusite crônica, alguma síndrome perdedora de sal, o paciente tem que ter azoospermia ou alguma anormalidade gastrointestinal. Caso esse paciente não precisa ter sintomas, às vezes está muito cedo, mas ele já tem um screening neonatal positivo, no caso, no teste do pezinho. Ou ele tem um irmão que tem um teste genético que já é compatível com fibrose cística. Então, esse paciente ele deve ser investigado. O diagnóstico definitivo, geralmente, é evidenciado a disfunção do CFTR. A gente pode fazer o teste do cloro, que é o teste do suor, da dosagem de cloro no suor, sendo que dosagem de cloro no suor maior ou igual a 60 confirma o diagnóstico de fibrose cística. Além disso, tem que ter, no teste genético, pelo menos 2 alelos separados que tenham alteração do CFTR. Tem também outro critério diagnóstico que a gente pode usar é uma anormalidade no diferencial do potencial nasal. São colocados eletrodos na cavidade nasal e é colocado amilorida, que vai bloquear o canal transportador de sódio. E depois é colocado o isoproterenol e a gente tem que ver uma repolarização dessa cavidade. Aí no de cima, aqui, no A, a gente vê uma repolarização, vê o aumento ali do potencial, no de baixo já não ocorre. Então já é sugestivo de que o paciente tenha uma anormalidade do canal de cloreto por alteração do CFTR. O teste do soro ele é considerado normal quando é menor ou igual a 29 e indeterminado entre 30 e 59. Só que entre 30 e 59, você deve repetir esse teste de 6 a 12 meses até ter um diagnóstico claro, porque não é normal que o paciente tenha esse teste alterado. Diferente da discinesia ciliar primária, na fibrose cística, os mucolíticos podem ser usados. Geralmente, dá-se preferência ao pulmozine, não costuma se prescrever o fluimucil. A antibiótico terapia, assim como na discinesia ciliar, idealmente ela é feita por cultura,
guiada por cultura, e lembrar que esse é um paciente colonizado. Então, muitas vezes, se você fizer uma cultura aleatória, vai crescer uma pseudomonas aeruginosa, mas não necessariamente você tem que tratar. Então, vai depender dos sintomas. Se o paciente tiver aquelas alterações de muco mesmo, aí você faz o tratamento. Em alguns casos, você pode prescrever antibióticos tópicos, como a tobramicina e a colistina, e já existem medicações que tentam potencializar o CFTR, que vão diminuir as alterações dos canais de cloreto. Essas medicações são geralmente prescritas pelo pessoal da pneumo, e as duas primeiras, o Calideco e o Orkambi, eles já são disponíveis no Brasil, e esse Trikafta não é disponível, mas já é liberado pelo FDA e atualmente está em processo de regularização na Anvisa. E todos eles têm a mesma função. Pelo estudo mais recente, que foi do Trikafta, coloca que ele seria o melhor em relação aos outros, mas todos têm a função de potencializar o gene CFTR para tentar melhorar essa questão dos canais de cloreto. Os corticoides nasais têm uma evidência incerta de uso, mas em caso de polipose, geralmente são prescritos. E a cirurgia endoscópica nasal, nasosinusal, ela também tem o mesmo intuito da discinesia ciliar primária, de melhorar a drenagem, facilitar a limpeza e a lavagem nasal ali mesmo, e que medicações cheguem. Geralmente é feita a uncifectomia, antrostomia, com ou sem etimoide, e se o paciente tiver pólipo, a exérese desses pólipos. E também ele é requerido em fases pré-transplante pulmonar, para diminuir tanto a colonização quanto as infecções de repetição. Esse fluxograma da esquerda, ele coloca mais ou menos o que deveria ser feito para diagnóstico. Então, os indicativos seriam: o paciente tem sintomas clínicos sugestivos de fibrose cística, ou o paciente teve um screening neonatal sugestivo, ou ele tem um irmão que tenha diagnóstico de fibrose cística. Se esse paciente tiver qualquer um desses três, ele deveria passar para fazer o teste do suor. Se o teste do suor for normal e o paciente não tiver sintomas, você descarta. Se o teste for normal, mas o paciente tiver muito sintoma, se for muito sintomático, sugestivo para a fibrose cística, aí você considera repetir o teste ou já fazer uma análise de DNA. Agora, se o paciente tiver um teste indeterminado, que seja de 30 a 59, ou já normal, você não dá o diagnóstico ainda e você passa para o teste. Lembrando que você precisa, no teste do teste genético, de 2 alelos diferentes que tenham alteração do CFTR para você confirmar o diagnóstico. Outras causas de teste do suor alterado que poderiam cair nesse intervalo indeterminado são esses vários da tabelinha da direita, que seria insuficiência adrenal, pseudohipoparatiroidismo, hipotireoidismo, outras alterações glandulares, pancreatite, algumas alterações reumatológicas, que também podem cursar com o teste indeterminado. Então, por isso que considera-se repetir o teste em paciente que às vezes não é sintomático, mesmo se ele não for sugestivo de fibrose cística, você considera repetir esse teste 6 a 12 meses após o primeiro, para você ter certeza que realmente não seja fibrose cística. Só que lembrando que se esse teste já for alterado e o paciente tiver muitos sinais sugestivos, você deve fazer o painel genético dele. O artigo escolhido tem muito pouco artigo publicado diretamente na Otorrino. A maioria dos artigos de fibrose cística, até mesmo de doença de cinesia ciliar primária, são da pneumo. Eu coloquei esse aqui, que eu acho que talvez seja um que a gente possa acabar executando, né? Ele foi um artigo publicado em junho de 2016 na Laryngoscope, e ele tem o objetivo de avaliar a eficácia do diagnóstico de cinesia ciliar primária, que é feito na microscopia eletrônica, que atualmente seria o melhor exame para se confirmar, através da biópsia que a gente tem que fazer, dos vários tipos de biópsia que a gente pode fazer e dos diferentes sítios que a gente pode tirar essa biópsia. Então, ele é uma meta-análise, foram elegidos 8 estudos que avaliaram o diagnóstico de cinesia ciliar primária através de uma biópsia nasal ou de uma biópsia pulmonar, ou fizeram os dois ao mesmo tempo. Todos os artigos foram avaliados por 2 autores independentes, todos os artigos ou eram ensaios clínicos randomizados ou estudos observacionais. Todos eles ou tiveram sítios nasais e ou traqueobrônquicos, e 3 técnicas que foram escolhidas, que foram a técnica de escova, que é o brush, a de pinça, que é um fórceps, ou scrap, que seria o raspado.
Então, inicialmente, aqui no D, ele coloca o N inicial de artigos que ele selecionou, os critérios de inclusão e exclusão, e lá no final ficando com esses 8 artigos elegidos dele, que são esses aqui. A gente pode ver que no sítio da biópsia, alguns foram nasais e traqueobrônquicos, os outros foram só nasais. E as diferentes técnicas, alguns usaram mais de uma técnica, outros usaram só uma técnica, ele juntou tudo para tentar trazer um panorama um pouco mais abrangente para a gente. Na primeira correlação que ele faz, ele coloca a proporção de amostras adequadas, com a biópsia nasal e com a biópsia traqueobrônquica. Ele não encontra evidência que tenha significância estatística. Independente se você fizer uma biópsia nasal ou traqueobrônquica, você teria uma amostra adequada. Sendo assim, dá-se preferência à biópsia nasal, porque a biópsia traqueobrônquica seria muito mais invasiva e mais difícil de fazer. No segundo, ele coloca novamente o que seria a favor de uma biópsia traqueobrônquica e de uma biópsia nasal, e ele novamente conclui nesse artigo que ele separa apenas os artigos que compararam diretamente os dois, que também não têm relevância estatística. Em relação à técnica que foi utilizada, ele já encontrou resultado. Se você fizesse a técnica do scrap, que seria o raspado, você teria uma proporção de amostras mais adequadas. E isso teria significância estatística, e esse aqui foi usado na biópsia nasal. Então, dá-se preferência ao raspado em vez do forceps ou do brush. A conclusão dele é que atualmente não existe um padrão ouro, porém a microscopia eletrônica, como a gente comentou, é o que fornece informações complementares e geralmente dá o diagnóstico. A biópsia nasal ela deve ser considerada antes da biópsia traqueobrônquica, porque pode ser realizada ambulatorialmente e às vezes é muito menos invasivo que a traqueobrônquica. E dentre as técnicas, o raspado é superior às demais técnicas. Porém, ele ainda assim coloca que mais estudos são indicados para confirmar isso. Mas de forma geral seria mais ou menos isso mesmo. Então, fim da aula. Muito bom, Lucas. Parabéns. Excelente exposição, clara, concisa. Dúvidas? Fala, Lucas. Tudo bom? André, beleza? Parabéns aí novamente também, muito boa, como sempre. Só dúvida pontual mesmo. Você estava comentando lá do teste do óxido nítrico da discinesia, aí eu só me perdi, assim, aquele valor de referência é um valor meio que padrão, assim, é acima de 300, né? Eu não lembro quando você falou, acima de 380, sei lá. Não, o óxido nítrico expirado, o valor normal dele tem que ser acima de 77. Um paciente que não tenha alteração tem que ser acima de 77, aí ele coloca até um exemplo de deve ser um outro profissional testando, que o dele deu 406, então assim, normalmente é muito acima de 77. E um paciente alterado, o exemplo que ele coloca aqui nesse de baixo, que está circulado, é de 2,3, então você vê que já é bem abaixo. Só que ele é um teste de screening, ele não é um teste confirmatório, e mesmo que você tenha um teste alterado, você tem que fazer algum outro exame complementar. Ou você vai passar para os testes genéticos, ou vai passar para a microscopia eletrônica. Show de bola, beleza, valeu. E aí, mais dúvidas? Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas.
no caso das crianças que têm... Tá me escutando? Estou escutando. Tá. No caso das crianças, né, que têm fibrose cística, e normalmente tem essas infecções de repetição, você colocou muito bem que os casos são... a gente tem que sempre pensar em pseudomonas, né? E aí, como é que trata esses casos? Em termos de antibiótico terapia, quando você vai fazer? No caso, os antibióticos de escolha teriam que ser antibióticos que peguem pseudomonas. A cipro pega, levo pega, Acho que justamente você fala tocar só nesse ponto colonizado? das quinolonas, né? Exatamente, por isso que eu te perguntei Para isso aí. criança, porque a Uhum. criança é mais difícil, né? Ceftazidime, será? Alguma coisa assim? Pega. Mas e aí, toda vez que tiver um quadro, alguma coisa, né? Fez uma sinusite, enfim, tá com secreção interna para fazer endovenoso, é que é isso? Eita, boa pergunta. Alguma coisa sobre isso aí. Ele coloca que pode ser feito antibiótico tópico, mas nenhum dos dois que ele citou pega pseudomonas. Aham. E aí, alguém tem alguma ideia? Olha, eu acho que geralmente, se fosse uma doença crônica, né? Eu acho que a criança sempre vai voltar no serviço, né? Aham. E nas primeiras vezes, por ter todo o risco de gravidade, acho que você tenderia, né, a internar para acompanhar, ver como que vai evoluir. Em vezes futuras, aí se for uma criança que assim, não, ela sempre respondeu bem, talvez você poderia ser mais ambulatorial e menos internação. É meio complexo, né? Essa doença, fibrose cística, de cinesia, é uma coisa que é sempre acompanhada junto com pediatria para ajudar, né? Imunologia junto, que Uhum. eu lembro da faculdade era isso, assim, né? Entendi. E aí, alguém tem alguma outra sugestão? E qual que é o problema de fazer essas quinolonas? É aquele problema com a fisi. De cartilagem, né? Crescimento ósseo, estrutura tendinosa também. E aí, Lucas, o que você acha? Embora quinolona não seja primeira escolha para criança, ela não é totalmente contraindicada. Tem essas alterações de físico de crescimento, alterações ligamentares, mas elas, em alguns casos, podem ser usadas. Eu acho que se for um quadro grave, por exemplo, de infecção por pseudomonas, valeria a pena utilizar uma quinolona, sim. Lógico que um problema é igual você falou, como ele é um paciente colonizado, ele vai ter as infecções com frequência, não dá para ficar usando com frequência, né? Uhum. Então, lá eu fiz residência em Rio Preto, a gente tinha alguns pacientes e o pessoal da pneumologia lá tinha um centro que tratava muito de... Enfim, tinha um colega que estudava muito sobre fibrose cística lá, sabe? E ele utilizava as quinolonas, sim. Ele utilizava e enfim, fazia ajuste de dose, entendeu? E a gente até questionava, mas e aí, doutor? Ele falou assim, mas eu preciso tratar, e fica muito restrita a questão do uso dos antibióticos orais. Se toda vez que um paciente fibrosística tiver um processo infeccioso, tiver que internar esse paciente, é muito complicado conduzir os casos dessa forma, entendeu? Sim, faz ajuste de dose, usa, mas sabendo que você pode ter efeitos colaterais da medicação, entendeu? É uma opção, sim, de tratamento. Eles sabem, eles utilizavam, entendeu? Mas realmente é difícil, né? Difícil porque a gente sabe que também tem esses efeitos colaterais todos aí. Então, mas se for uma única, né, saída para você não internar o paciente ou mesmo em quadros leves, assim. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você leu alguma coisa
nesses casos de fazer aquelas mega antrostomias? Se é indicado? Como é que... Eu vi que o que é mais indicado é justamente a antrostomia, para facilitar a drenagem e diminuir o acúmulo de secreção. Tanto que eles não costumam abrir muitos outros. Mas isso é uma antrostomia clássica ou aquelas mega antrostomias que removem, inclusive, a parede... A parede inteira? Né? Tá. Ele não citou nada específico, só colocou antrostomia. Entendi. Então, tem alguns colegas, isso aí também é, na minha opinião, um pouco controverso, né? Que, como você já tem essa alteração mucociliar, então, tem alguns colegas que defendem que se você remover se você preservar, na verdade, a cabeça da concha inferior, né? E você fizer como se fosse uma maxilectomia medial, ali, tá removendo parte da concha inferior, né? E comunicando o assoalho do seio maxilar com o assoalho da cavidade nasal, e por gravidade isso poderia ajudar a drenagem, não acúmulo tanto de secreção do seio maxilar, entendeu? Então tem alguns colegas nos centros aí que tratam que aderem a esse tipo de procedimento, entendeu? Entenderam o que é? Faz sentido, né? Assim, porque você deixaria uma cavidade de muito mais fácil acesso para uma lavagem também. Isso, exatamente. Então, tem centros, né? Tem serviços que fazem isso sim, né? Porque se você, mesmo você aumentando, né? Se a gente for pensar na anatomia do seio maxilar, mesmo se você aumentando, né? Fazendo uma antrostomia, seja uma antrostomia mais ampla, sem ser essa mega antrostomia, né? Pegando, na verdade, o assoalho, você depende, né? Que tenha pelo menos um pouquinho de batimento ciliar, enfim, para que essa secreção, na verdade, seja drenada toda ela, né? Seja toda ela direcionada para o ósseo, né? Esse ósseo mais alargado. Então, isso, né? E a gente sabe que esse ósseo é mais superior, então a gravidade não ajudaria. Né? Com esse tipo de procedimento, para algumas pessoas isso faz sentido. Porque colocando até o assoalho, mesmo, por exemplo, numa limpeza, ficaria resto ali de soro, né? Se você não ampliar até o assoalho, talvez. Sim. Secreção. Mas lembra, sim, que às vezes o assoalho do seio maxilar ele ainda é mais baixo do que o... Mas, obviamente, nasal, né? que se você for pensar, né, no uso da medicação tópica também, enfim, inclusive nessa questão tem serviços que utilizam, né, antibiótico tópico, você mesmo citou aí, tem algumas pessoas que têm experiência com isso, enfim. Obviamente que quanto maior o espaço, né, mais efetividade, mais essa medicação vai chegar onde a gente não chega. Tem sentido isso aí. Certo? Beleza. Mais alguma pergunta? Tem o caso do PS para passar,